estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. No meu voto, eu trago também... Permite? Pois não. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Não. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital, que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito, para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias e profissionais sérios vão ignorar isso porque já leram o código. Obrigado, ministro Alexandre. Então, de fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise e informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há, sim, uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Zanin, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio. Né? Exatamente, exatamente. Ele é apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto, que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida
pela Procuradoria-Geral da República, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Deixo de nominar individualmente, mas esse trabalho permitiu que tivéssemos aqui sessões tranquilas, para que pudéssemos efetivamente apreciar este caso e proferir os nossos votos, ouvir as sustentações orais e todas as considerações que foram trazidas. Então, com essas considerações, declaro encerrada a sessão. Desejo boa tarde a todos. Sessão encerrada. É isso aí, meu querido. Dia histórico para todos nós. Um dia importantíssimo. O que ficou decidido? Que todos esses aqui estão no banco dos réus. Que todos eles serão processados criminalmente pelos crimes, segundo o voto do relator, que foi seguido por unanimidade por todos os outros ministros da primeira turma. Por unanimidade, por 5-0, Bolsonaro vai para o banco dos réus. Está no banco dos réus. Aqui, ó, Alexandre Ramagem está no banco dos réus. Almir Garnier está no banco dos réus. Anderson Torres está no banco dos réus. General Heleno está no banco dos réus. Mauro Cid está no banco dos réus. General Sérgio Nogueira está no banco dos réus. E Braga Neto está no banco dos réus. Foi essa decisão agora. Todos esses aqui estão no banco dos réus. Que significa, Andréia? Que eles responderão um processo criminal onde vai ter uma nova sessão que deve ser marcada pelo ministro-presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Cristiano Zanin deve marcar uma nova sessão de julgamento, a sessão chamada de instrução e julgamento, onde eles estarão sentados no banco dos réus, onde o Procurador-Geral da República vai mostrar suas provas, vai inquirir o depoimento de todos aqui do banco dos réus, vai apresentar as provas, as testemunhas de acusação e vai dizer o porquê que Bolsonaro tem que ser condenado a tal crime, no caso 5 crimes. Todos esses aqui o PGR pediu que eles sejam processados por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado. Eles serão processados por esses crimes. E Paulo Gonet vai apresentar as provas, vai inquirir a oitiva deles, o depoimento deles, e vai apresentar as testemunhas de acusação. Concomitantemente, eles farão a mesma coisa. Testemunhas de defesa, vai apresentar o depoimento da defesa, vai apresentar as suas provas. Feito tudo isso, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se serão condenados ou não. Se condenados às penas máximas pelos 5 crimes pelos quais estão no banco dos réus, é 64 anos de cadeia. E esse aqui é apenas o grupo 1, chamado por Paulo Gonet na denúncia como o grupo crucial do golpe, em que Bolsonaro foi colocado como chefe da organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado. É isso que vai acontecer.
da decisão de hoje que colocou eles como réus, eles não são mais investigados, indiciados, nem denunciados. Eles passam a ser acusados, réus, e vão responder o processo criminal. Dessa decisão de hoje, cabe embargos de declaração. Vão entrar com recurso, André? Vão. Só para tentar enrolar um pouco o processo. Mas não muda a decisão de mérito. O embargo de declaração é um recurso que não muda a decisão de mérito. É só para ganhar um tempozinho. É só para ter uma situação que foi obscura, segundo a defesa, contraditória, omissa, que eles querem entender. E vão entrar só para ganhar tempo. E logo, concomitantemente a essa análise do recurso, que é rápida, vai ser aberta a sessão de julgamento. É isso aqui que aconteceu agora e que vai acontecer a partir de então. E eu não posso deixar de dizer da minha alegria do voto de todos os ministros. O Luiz Fux, ele deu uma enroladazinha no seu voto para arguir se houve realmente tentativa, o que é crime, ou se houve apenas atos preparatórios, que não é crime. E no frigir dos ovos ele concordou que para o recebimento da denúncia é bastante a possibilidade de tentativa e acabou concordando. Por isso foi por unanimidade. Os 5 ministros que compõem a primeira turma decidiram que todos esses aqui estão no banco dos réus a partir de hoje. Agora eu tenho que destacar também o voto e a fala do ministro Flávio Dino. Flávio Dino disse assim, que não importa se ninguém morreu na tentativa de golpe, porque golpe de Estado mata. E se ninguém morreu na tentativa, se o golpe tivesse sido exitoso, haveria muitas mortes, porque golpe de Estado mata. Foi o que Flávio Dino disse. E essa fala de Flávio Dino foi replicada também pela ministra Carmen Lúcia, que também falou do mesmo jeito. Falou que, embora não tenha havido mortes, essa situação poderia ter ocorrido, mortes. E que o fato de não ter havido mortes não afasta a tentativa de golpe que houvera. Que isso é apenas um detalhe. E que tentativa de golpe mata. Outra situação que merece destaque de nossa parte é exatamente a não presença de Bolsonaro. A priori, disseram que Bolsonaro não apareceu e tal coisa, estava meio indisposto, mas segundo as minhas fontes, Bolsonaro chegou a se levantar para ir hoje, mas ele foi aconselhado a não comparecer, porque poderia ser, inclusive, decretada a sua prisão ou o estabelecimento de tornozeleira eletrônica. Então, que era melhor ele não comparecer. Agora, é claro, eu repito o que eu falei no início da live hoje. Bolsonaro teve um choque de realidade ontem. Ele estava abatido, transtornado, depois do final da primeira parte de ontem do julgamento. Porque ele entrou no campo da realidade. Teve um choque de realidade de que essas narrativas, de que é questão política, que é uma perseguição política, caiu por terra. É uma questão criminal, judicial, e que a justiça vai decidir. Por quê? Porque houve o cometimento do fato típico e antijurídico, que é o crime, e que tem consequência, e a consequência é a pena. E que não interessa se é ex-presidente, se é general, se é coronel, se é delegado, se é polícia, se é político, não interessa. Será julgado, será processado.
E se as provas forem bastantes para confirmar a culpabilidade, serão condenados e presos. E que não haverá tratamento diferenciado para absolutamente ninguém. Tanto que as preliminares todas foram afastadas, em que Alexandre de Moraes deixou claro que não haveria distinção de tratamento em relação aos cabeças da organização criminosa com aquelas pessoas que já estão sendo condenadas e foram condenadas pelo 8 de janeiro. Terão o mesmo tratamento jurídico, judicial, criminal, leia-se, consequência, pena, cadeia. Então, ontem, Bolsonaro recebeu um choque de realidade. E que, segundo a Justiça, não haverá anistia para ninguém. Eu mostrei para vocês o alerta que o deputado federal Lindenberg Farias e que o deputado federal Boulos fez, convocando inclusive para a manifestação no dia 30, para a prisão de Bolsonaro e sem anistia. Manifestação importante que temos que participar. Porque existe projeto de lei na Câmara de Deputados Federais, notadamente, que tenta aprovar uma anistia. E é interessante como eles reconhecem, né, a culpa. Se pede anistia é porque reconhece que aprontou. Reconhece a culpa. E é interessante também que a defesa de todos os 8 que agora são acusados e são réus, nenhuma defesa negou a tentativa de golpe. Nenhuma defesa negou a tentativa de golpe. O que as defesas fizeram foi tentar tirar o seu cliente do itinerário do golpe, mas nenhum negou a tentativa de golpe. Tentou tirar o seu cliente do ambiente do golpe, mas ninguém negou o golpe. Porque antes, eu não sei se você lembra, antes eles negavam a existência do golpe. Mas quando eles se depararam com a robustez das provas alcançadas pela Polícia Federal, não tem como negar a tentativa de golpe. O que a defesa vai fazer é tentar jogar a culpa no outro, para tentar livrar o seu cliente. E quando essa estratagema ficar clara, explícita, e ficará na próxima sessão, que será a sessão de instrução e julgamento, onde a defesa vai ter que mostrar tudo que ela tem para mostrar de defesa, vai ter que mostrar. Porque se não mostrar, tá lascado. Perde prazo, preclui. Então vai ter que mostrar tudo que ele tem para mostrar de defesa. E ficar clara essa estratégia, vai ser um querendo apontar o dedo para o outro para tirar o seu da reta. Aí você vai ver a verdade aparecer mais do que nunca. Se tinha aquele tico-tico-tico de verdade que a Polícia Federal não conseguiu alcançar, eles vão entregar para tentar tirar o seu da reta. Por que você está falando isso, Andréia? Porque não tem outra defesa a não ser tentar colocar a culpa no outro. E Bolsonaro, covarde que é, fujão que é, vai tentar colocar a culpa especialmente no general Braga Neto, é minha opinião, que está preso, e no general Mário Fernandes, que também está preso, já pela tentativa de golpe, notadamente pelo planejamento punhal verde e amarelo que visava assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. É essa toda a situação em relação a toda essa cena golpista. E hoje nós temos no banco dos réus, graças a uma decisão por unanimidade, isso é importantíssimo, da primeira turma. Todos estão hoje no banco dos réus.
todos, a partir de hoje, são réus. Estão no banco dos réus. Porque antes os bolsonaristas vinham, né? E o que os bolsonaristas falavam pra gente? Ai, não tem nem denúncia. Ai, não tem nada. O que vocês estão falando? Agora, engole o choro! Engole o choro! Tem denúncia? Tem acusação? São réus, são acusados. Tem processo, vão responder, vão ser julgados, vão ser condenados e serão presos por uma questão de justiça. E esse grupo aqui é só o primeiro. Já tem julgamento do segundo grupo e do terceiro grupo, em que vai ser o mesmo estratagema aqui, ó, se vão ser colocados no banco dos réus ou não, ou seja, se a denúncia será aceita ou não será aceita. É isso aqui. Vamos ver aqui algumas manifestações que a gente tem que reverberar, de pessoas que sempre lutaram por isso. Quantas vezes eu falei para vocês que haveria justiça? Quantas vezes eu falei para vocês que o PGR não ia passar pano para bandido? Ai, Andréia, não sei o quê. PGR é sim. O PGR é de direita, Paulo Gonet, mas ele é democrata. E ele não ia aceitar essa situação. Vamos ver aqui algumas manifestações. Muito importante. Para a gente lembrar, né, de situações importantes. A imagem vale mais do que 1000 palavras. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. Polícia! O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter. Pessoas filmando, incentivando mais pessoas a ver a resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Por álcool! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, destruição ao patrimônio público, dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com um pedido de intervenção militar de golpe de Estado. E a porra do STF, caralho. E é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. E a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? E, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essas imagens, acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O Congresso Nacional. Alexandre de Moraes colocou um pouco do vídeo do que foi o 8 de janeiro e do que representa a tentativa de golpe. Deixa eu falar para vocês. O que aconteceu hoje é só uma sombra do que vai acontecer no julgamento de instrução ali, julgamento, onde eles estarão sentados nos bancos dos réus. Você pode ter certeza que é só um tico-tico-tico da grandeza de provas, de vídeos, de áudios, de tudo que será apresentado no julgamento de fato e de verdade, de instrução e julgamento que ocorrerá em próxima sessão a ser marcada pelo ministro Cristiano Zanin. É muitas provas, muitas
provas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. O dia amanheceu com a segurança reforçada no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o único denunciado a acompanhar pessoalmente o julgamento. Sentou na primeira fila e às 9h46, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão. Em pouco menos de meia hora, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório da denúncia contra o núcleo crucial da organização criminosa que atuou, de acordo com a PGR, de forma lesiva contra a ordem democrática. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. Em seguida, o Procurador-Geral da República apresentou os argumentos da denúncia contra o grupo. Paulo Gonet destacou que o grupo formou uma organização criminosa com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder. Não tem escapatória para esse povo. E anistia, não haverá anistia para ninguém. Não tem espaço para anistia e nem tem consenso nenhum em relação a essa história, como disse o deputado Gilson. Não tem consenso. A anistia é a cloroquina da vez da extrema-direita. Eles utilizam essa pauta para aglutinar sua base de extrema-direita, mas, de fato, o que aconteceu foi uma tentativa de golpe de Estado. Então, tem que ser responsabilizado quem estava no dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios, no Supremo Tribunal Federal, como tem que ser responsabilizado também quem financiou, quem planejou, quem arquitetou, a começar pelo ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Você teve o senhor Augusto Heleno tramando um golpe de Estado. Você teve o ex-vice-presidente da República, candidato a vice-presidente Braga Neto, dizendo a um interlocutor numa interceptação telefônica que poderia deixar um currículo na Secretaria-Geral da Presidência a depender do que viesse a acontecer. Só que isso depois de Lula já ter sido diplomado. Então não tem espaço para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado Federal tentarem colocar em prática um projeto de anistia. Sem anistia, responsabilização dos golpistas, essa é uma necessidade histórica que se impõe. Não acredito que esse vai ser assunto de fôlego, nem no Japão, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Pronto. Anistia é a nova cloroquina e ivermectina que os bolsonaristas estão colocando na sua cabeça, que não vai ter efeito e não vai ter resultado. Até porque, já expliquei para vocês, esse trabalho todo que nós vimos agora, que um pouco do resultado do trabalho que foi feito pela Polícia Federal, pelo Procurador-Geral da República e agora pelo Supremo Tribunal Federal, não será jogado fora, porque o parlamento quer. Se for aprovado, o que eu não acredito que será, deixo claro. Se porventura for aprovado um projeto de anistia, quem é que interpreta a lei? Quem é que diz se a lei tem validade ou não? Quem é que diz no Brasil se a lei está de acordo com a Constituição ou não? É o Supremo Tribunal Federal. Se for aprovado uma anistia, que eu não acredito que será, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai pegar e entrar com ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal em relação a isso. E o Supremo Tribunal Federal vai fazer o quê?
declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Qual que é o resultado da declaração de inconstitucionalidade de uma lei por parte do Supremo Tribunal Federal? A lei não serve nem para papel higiênico. Não vale de nada. Pegou o código? Então, por isso que Glauber Braga falou que essa conversa de anistia é a nova cloroquina na cabeça dos golpistas. Por quê? Não existe. Se for aprovada, vai ser para passar mel no bigode do gado, para manipular, para continuar incentivando a atos antidemocráticos, ao golpismo e a ataques ao Supremo Tribunal Federal. É só para isso, mais nada. É chover no molhado, é mais do mesmo e muito do pouco, porque, reitero, não será jogado fora o trabalho excelente da Polícia Federal, o trabalho importante do Procurador-Geral da República e o trabalho imprescindível de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Agora, um alerta importante. Bolsonaro teve o choque de realidade. Na minha opinião, essa é minha opinião agora, Bolsonaro é fujão. Bolsonaro vai tentar fugir. Bolsonaro se deparou com a gravidade de tudo ontem, quando participou do julgamento. Saiu de lá mais vermelho, devia estar com a pressão lá em cima, porque viu que não vai ter nada de patifaria, de anistia, de passar pano, de tratamento diferenciado, não vai ter nada. É pancada. E com Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, eu não duvido que Bolsonaro tente fugir. Por isso que agora é importante demais, presta atenção, é importante demais que haja a adoção de medidas cautelares em relação a Bolsonaro. Qual medida, Andréia? Tornozeleira eletrônica, no mínimo. E já foi solicitado a manifestação do PGR. PGR precisa adotar a adoção de tornozeleira eletrônica, no mínimo. Porque Bolsonaro pode fugir. E se Bolsonaro, por exemplo, fugir, o Brasil tem que respeitar a soberania de outro território e não pode simplesmente entrar no outro território para pegar Bolsonaro. Se Bolsonaro entrar dentro da embaixada, o Brasil também tem que respeitar o território da embaixada, em que autoridades só podem entrar se tiver a permissão do embaixador respectivo da nação que a embaixada representa. E com isso, ficará o quê? Frustrada a aplicação da lei penal. Então, para se evitar isso, as medidas cautelares são necessárias. A primeira medida, tornozeleira eletrônica. Porque eu já disse para vocês e vou repetir novamente, por seu momento oportuno. Não custa nada para Eduardo Bolsonaro tentar um acordo com Trump, para deixar Bolsonaro entrar na embaixada americana em Brasília. Se Bolsonaro não tiver autorização de Trump, ele não entra na embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Ele não passa nem na primeira guarita, nem no primeiro no primeiro gradil lá, ele não passa. Ele não entra. Agora, se ele conseguir entrar lá dentro, não tem como a polícia, o exército, não tem como ninguém tirar. E ele vai ficar foragido ali, sob um pseudo-asilo político. Por isso que é necessário as medidas cautelares. Senão Bolsonaro pode fugir. Então esse alerta é importante. Eu quero que você escreva aí, por favor, sem anistia,
Queremos justiça. Somos resistência. E Bolsonaro, coloca aí. Bolsonaro é réu. Coloca. Esse dia é um dia histórico. Bolsonaro, ex-presidente da República, é réu. Escreva aí, por favor. General, 3 generais de 4 estrelas é réu por tentativa de golpe. Coloca aí. É para escrever. Eu quero que você participe. Eu quero que você entenda a dimensão do que está acontecendo no Brasil. General Braga Neto é réu. General Heleno é réu. General Sérgio Nogueira é réu. Bolsonaro é réu. Mauro Cid é réu. Delegado da Polícia Federal Anderson Torres é réu. Delegado da Polícia Federal Alexandre Ramage, deputado federal, é réu. Almirante da Marinha, almirante de esquadra, Almir Garnier, é réu. Pela primeira vez na história do Brasil, golpistas não passarão. Ditadura nunca mais. A democracia venceu e vai dar resposta judicial à altura para esses golpistas. Um fato histórico, inédito, em defesa do povo. Isso é defender o povo. Porque a defesa da democracia significa o quê? Defender o seu direito de escolher quem você quiser para ser o seu representante. E ninguém pode tirar esse poder que a democracia lhe dá, lhe concede. É a defesa do povo brasileiro, é a defesa da democracia. Golpistas não passarão. Todos vão responder pelos seus crimes e serão condenados na medida de suas culpabilidades. Poderão apresentar suas provas, os seus depoimentos, as suas testemunhas, terão direito à ampla defesa e ao contraditório. Mas as provas são irrefutáveis. As provas são materiais. E a maior parte das provas são documentos, vídeos, áudios produzidos pelos próprios golpistas que acreditavam que não haveria justiça, que acreditavam que iam ficar impunes, porque sempre ficaram impunes os golpistas no Brasil. Se lascaram. E você conta ou eu conto? É só o começo. É só o início de tudo. Bolsonaro é réu. Braga Neto, general, é réu. Sérgio Nogueira, general, é réu. General Heleno é réu. Almirante de esquadra da Marinha, Almir Garnier, é réu. Delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, é réu. Delegado da Polícia Federal, deputado federal hoje, Alexandre Ramage, é réu. Mauro Cid, tenente-coronel, é réu. Todos vão responder pelos seus crimes. E é só o primeiro grupo. Tem mais 2 grupos que também
vão se lascar. Isso por quê? Porque a justiça será feita. Coloque, viva a democracia, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Eu quero agradecer demais a sua presença, a sua sapiência hoje. Eu peço para você curtir a live. Se você curtir a live, o YouTube indica para mais pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque os bolsonaristas extremistas de direita estão tentando esconder o que aconteceu agora. Estão tentando esconder que essas pessoas estão no banco dos réus e que agora vão responder pelos seus crimes. Estão tentando esconder que não haverá anistia. Estão tentando esconder que Bolsonaro está no banco dos réus. Que Bolsonaro agora é réu. Por isso, curte a live para o YouTube indicar para mais pessoas. Ninguém vai segurar a verdade. Ninguém vai derrubar a nossa democracia. E quem tentou vai para a cadeia. Toca no like e bota. Vai ficar chorando até quando? A gadaiada sumiu. Enfiou o rabinho entre as pernas e puf, sumiu. Toque. Vão ter que engolir. Que os fascistas não passarão. Ditadura nunca mais. E lugar de golpista na democracia é na cadeia, é no chilindró. Meu querido, minha querida, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. E quem não gosta, Andréia, é réu! É réu, quem não gosta é réu. E vai se lascar. E não se preocupe. Às 16h30 nós estamos de volta com a cerejinha do bolo. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Tchim. E se cuida. É só o início do fim para a extrema-direita no Brasil. Beijo. Até a próxima live. Se cuida. Tchau.